A gente segue falando sobre planejamento financeiro. Como você se planeja financeiramente para ter um filho? Cláudio Marcelo Gomes, assessor de investimentos, está aqui com a gente. Olá. Obrigado, meu irmão. Obrigado eu. Obrigado pela Valeu. presença. Muito obrigado, muito obrigado. Por quê? Filho biológico, se você adotar, não importa, tua família vai crescer, a grana vai mudar, os gastos vão ser outros. A gente tem que se preparar para isso, né? Tem que se preparar, Zucca. É caro ter filho? Depende. A gente tem uma frase que quem tem mais de 35 anos já deve ter ouvido essa frase, né? Eu não sei, eu não tenho. Não é o nosso caso, não é o nosso caso. Mas eu ouvi dizer, né? As pessoas mais velhas não disseram isso. Que onde come 2, come 3. Onde come 3, come 4. Põe mais água no feijão e vamos pro acho que aquela época até podia ser, né? Hoje não é mais assim, né, Zucca? A gente tem que se preparar, tem que se planejar, porque realmente muda bastante o orçamento familiar. Tá. Eu acho que vale a pena, e muito, né, vale a pena. Mas a gente tem que se preparar para isso. Tem que se preparar para que não seja um problema e sim uma alegria. Né? Exato. Como é que a gente faz para esse sonho caber no orçamento? Olha, a primeira dica que eu dou é a gente criar um orçamento especificamente para isso. Ah, que legal. Então, eu quero ter um filho, ou eu vou adotar um filho, ou o casal vai ter um filho. Então você tem que fazer um orçamento. Um orçamento do filho. Para isso, exato. Que legal. Aí depois você vai ajustar isso com o seu orçamento familiar. Quanto tempo antes? Tô falando sempre aqui, gente, na coisa planejada, tá? Se vier de surpresa, se você for uma pessoa organizada financeiramente, não vai ter problema, se você já tiver reserva. Mas se você não for uma pessoa e você vai ser organizada, mas você vai se organizar para isso, quanto tempo antes? Zucca, a gente fala em mais ou menos 2 anos antes. Legal, ótimo. Eu costumo falar, quando o casal começa a conversar que quer ter um filho, já é o momento. Perfeito. Porque você vai ter 2, 3 anos, não vai ter. Quando você começa a ter essa vontade, esse desejo, é uma questão de pouco tempo você já vai ter um filho. Então, começou a conversar, já começa a criar uma reserva para isso. Legal, olha, a gente tem algumas fotos aqui para ele dando umas dicas que são os gastos principais divididos por classe social e tal. Então vamos lá, põe na tela e vamos começar a colocar, Aninha. Estão preparados para ver? Vamos embora, vamos nessa. Como se planejar na hora de criar um filho? Vai lá, meu irmão. É a próxima. É a próxima, vamos lá. Manda ver. Pode. Isso, meu Deus. Eu falei que estava preparado, Zucca. Ele é forte. É dinheiro, hein, velho? É dinheiro. Vamos embora. A gente vê por classe social, né? Vamos lá, me explica. A classe social A, ela gasta em média 2 milhões de reais com um filho, por filho. Isso é por filho. Isso é a por classe ano? B é quase 1 milhão. Isso é por quanto? Isso é até ele se formar, até 21 anos, 22 anos. Tá não, bom. até ele se formar. Isso é na vida? É na vida. Tá, até ele começar a ter até ele ter a independência financeira, até ele se bancar. Até ele se bancar. Até ele se bancar. Formar, sair da faculdade, você vai gastar nessa trajetória, com moradia, educação, lazer, mais ou menos 2 milhões. Classe B, 1 milhão. A classe C vai ser perto de 400 mil e a classe D, 53 mil. Tá perfeito. Aí, algumas pessoas não sabem, pô, mas eu sou da classe B, sou da classe C, não sei se estou ali entre 1 milhão e 400 mil. Para você fazer uma conta mais fácil, você que está em casa nos assistindo, a minha pergunta, quando eu tenho um cliente que, muito comum pergunta, Zucca, um cliente vira e fala assim, Cláudio, quanto custa ter um filho? Aí eu pergunto para ele, quanto custa ter um imóvel? Ah, quanto custa sua casa? Sua casa. Ah, legal. Porque é mais ou menos isso. O valor da sua casa é mais ou menos o valor que você vai gastar para ter um filho. Porque a nossa casa determina o bairro que a gente mora, o restaurante que a gente frequenta, qual a escola que ele vai ser formado, a nossa rede social. Perfeito. Então, para ter uma conta mais fácil, o valor da tua casa é uma referência direta disso. Para ter um filho. Muito legal. Muito legal. Ou seja, você vai ter 2, 3, você tem que multiplicar esse negócio aí, né? Exatamente. É por filho isso, viu? Não é por família. É por filho. Vamos lá, fazer um orçamento. Quem pretende ter um bebê precisa conter as emoções para não comprar mais do que será usado. Tem foto aí pra gente? Vamos lá. Vamos colocando as fotos que a nossa produção separou aqui. Deixa eu ver. Pode colocar na tela. O pessoal colocou aqui. Isso, é a próxima. Faça um orçamento. Pode encher a tela, vai. Fazer um orçamento é muito importante, primeiro pela variedade de itens que você vai ter para comprar. São muitos itens. É o berço do bebê, é o colchão, é o lençol, é aquele decoração que você vai fazer do quarto. A decoração, aí tem roupinha, cadeirinha, carrinho. Então são muitos itens. Tenta relacionar todos esses itens, ver o quanto custa e se preparar para isso. Tá bom. Então faz um orçamento para você já ter um panorama de quanto que você vai investir nisso. Legal. Isso é muito importante. Até porque, Zucca, teve uma pesquisa do SPC recente que saiu, que foi feita uma pergunta para as pessoas, quem tinha um preparo financeiro, quem tinha um planejamento financeiro. Você dá um chute,
Quantas pessoas você acha que não tem um preparo financeiro, que não controla suas finanças? Um chute, 30, 40, 50, 60%? Cara, eu vou ser, né, o que eu acho que 70% dos brasileiros não tem. Mas foi quase preciso. 80% dos brasileiros não tem um planejamento financeiro. Por isso que esse quadro é importante, pessoas, porque se você já não tem um bom planejamento financeiro, aí entra um filho que vai ter um comprometimento financeiro desse que a gente viu, aí mexe muito, e até na questão de relação. Foi feita uma pesquisa no Reino Unido que após um filho, muitos casais tinham problema financeiro e tinham separação. Então isso protege até a questão da família e o projeto de família que as pessoas têm. Isso é muito comum, isso é muito comum. Muito legal. Deixa eu ver. Então vamos lá, então vamos pensar aqui. Se a gente tem um orçamento apertado, meu orçamento já está apertado, tá? Mas eu quero ter um filho. Tá. Eu quero ter um filho. Eu tenho que arrumar o meu orçamento antes. O que eu preciso fazer para começar a acertar isso e aí realizar esse sonho? O ideal é você se preparar antes. Tá, por isso que você falou 2 anos, né? O ideal em 2 anos dá tempo de arrumar a casa, não dá? Dá tempo de arrumar a casa, de rever. Uma dica bacana, Celso, existe uma profissão que está crescendo no Brasil, que é o de planejador financeiro. É mesmo? Isso lá fora é comum, então você busca um planejador financeiro, ele te ajuda a você pôr a casa em ordem. Mas não custa caro isso, cara? Não custa caro. Depende, não. Ele, assim, tem várias formas, mas tem pessoas que cobram um percentual da renda bruta anual. Então todo mundo consegue ter hoje um bom profissional nisso. Adequado ao seu padrão. Adequado ao seu padrão. E aí você consegue, assim, ter uma Esse cara dá uma organizada nas suas contas. Geral. Suas contas, seu fluxo de caixa, receita, despesa, te dá dicas de como você se reorganizar. Corta aqui, melhora aqui você pode gastar um pouco mais, aqui não, você está gastando demais, é isso. É mais ou menos isso. Ele mostra, ele consegue fazer um quadro e te mostrar, ó, tua vida tá isso daqui. Tá. Agora ele vai falar o quanto você tem que enxugar. Aonde vai enxugar, aí é você que vai ter que falar. Porque um exemplo, você falar para mim cortar o cafezinho, sabe aquela história? Um café, você gasta R$5 por dia, no mês você gastou... Eu adoro café. Você vai viver sem café? Eu não vou. Como é que eu corto outra coisa? Como é que eu vou ficar doidão aqui desse jeito se eu não tomar tanto café? Então ele vai te ajudar a mostrar como que tá o teu retrato e te ajudar a achar onde que você vai ajustar. Quanto você precisa enxugar para ter um orçamento que te proteja? Que te proteja, que te dê uma folga para ter esse planejamento financeiro, para ter o seu filho. Bom, então vamos lá. Algumas coisas importantes. Veja então que eu aprendi aqui. Veja o valor mais ou menos do teu imóvel e você vai ter uma ideia de quanto seu filho vai custar na tua vida. Isso é uma conta muito legal. Então se você mora numa casa de R$400 mil, você vai saber que você vai gastar isso para criar o teu filho. Direitinho, criando seu filho. A gente sem falar em intercorrências, em coisas que podem acontecer na tua vida. Exato. Isso é uma média, tá bom? Então vamos supor, você mora numa casa de R$400 mil, até teu filho ter a independência financeira, ele vai custar mais ou menos isso para você. Então você tem que fazer uma conta mais ou menos assim. Tá planejando, tá querendo, começou a ter um bate-papo em casa, pelo menos uns 2 anos, começa a se organizar para isso, faz um orçamento específico para o seu filho, faz a conta de tudo. Cara, tá na internet, né? Tudo que você vai gastar. Se você não puder perguntar para sua vizinha, para sua mãe, para sua amiga, para sua irmã, você vai conseguir na internet, vai custar isso, vai custar aquilo. Faça uma pesquisa bacana para você saber como começar e não comprar o que não precisa. Isso é muito legal, porque aí isso não vira um problema e sim uma alegria. E você prometeu um presente para minha audiência. O que você vai fazer agora, antes da gente terminar? Já é agora o término? Já é agora. O que você vai fazer? Lá. Me conta. Você que está nos assistindo, o nosso site é www.farolcapital.com.br. Farolcapital.com.br. Vai ter um botão menu. Tá. Você vai em dicas. E lá você vai ter uma planilha com mais de 150 itens necessários para você receber o teu bebê. Mamadeira, choquinha, quantos macacões, tem tudo lá. Tá tudo, isso que eu falei que o pessoal ia procurar na internet, você já deu o caminho. Tá lá, você vai achar e vai ter uma outra planilha quanto que vai custar a educação. Quanto que custa uma escola perto da sua casa que você quer pôr teu filho. Então ele vai te projetar até os 22 anos quanto que você vai gastar. Fundamental, ensino superior, tá tudo prontinho para te ajudar a planejar. Me dá esse caminho de novo, isso é muito legal. Esse foi um presentão mesmo, vai lá. Eu nem sabia que era tão bom, vai. Ele subiu pro ar faz 10 minutos, a gente fez tudo ontem até. Obrigado. Bom, ficou bem bacana. Muito gentil, vai lá. É www.farolcapital.com.br. Vai em menu, dicas. Aí lá vai ter uma planilha que é cálculo para ter um filho. Aí lá você vai baixar 2 planilhas que vai te ajudar bastante. Qualquer dúvida também, a gente fica à disposição. Tem e-mail lá do pessoal entrar em contato? Tem um e-mail, telefone. Cara, só posso agradecer. Cláudio, você é incrível, cara. E obrigado por esse presente para o nosso telespectador. Muito legal. Você vai voltar, hein? Vamos sim. Olha, eu vou te cobrar. Conta comigo. Adorei. Valeu. Obrigado.